Olá, bem-vindo de volta, camarada da guarda, a mais um episódio aqui nas trincheiras do planeta de Armagedon. E hoje nós vamos falar dos acontecimentos que ocorreram na Hive City, a cidade colmeia de Volcanos. A cidade colmeia de Volcanos fica em Armagedon Prime, um dos dois continentes do planeta de Armagedon, e ela viu uma das maiores batalhas de máquinas deus do planeta. As Gargants dos Orcs enfrentaram as Titãs Imperiais e super soldados de um capítulo bem importante aqui para o conflito em geral e para a história de hoje. Os Celestial Lions vão participar desse conflito e hoje o episódio vai falar quase que exclusivamente dos acontecimentos acerca do destino dos Leões Celestiais, os Celestial Lions, aqui durante a batalha no planeta ingrato de Armagedon. Bem, antes de começar no planeta, nós temos que voltar um pouco o relógio e falar quem são os Leões Celestiais. Bem, os Leões Celestiais são um capítulo de sucessão, ou seja, são derivados dos punhos imperiais, dos Imperial Fists, os filhos de Rogaldorn. Então, assim como seu primarca, eles são extremamente honrados. Quando eles botam uma ideia na cabeça, ninguém mais tira. E outra dos capítulos sucessores, outro capítulo que está presente aqui no planeta de Armagedon, são os Black Templars, os Templários Negros, que a gente viu no episódio anterior. Então, o comportamento deles de ser muito fiel àquilo que eles acreditam é semelhante tanto aos Leões Celestiais quanto aos Templários Negros. A única diferença é que os Leões Celestiais não são tão fanáticos quanto os Templários. Acho que ninguém é tão fanático quanto os Templários na questão do culto ao Imperador da humanidade como um deus. Então, eles são mais pés no chão, mas eles têm uma ideia de honra e do que é certo e do que é errado, bem assim da doutrina do seu capítulo. E no caso, falando bem a verdade, esse capítulo foi feito por alguém que tinha acabado de ver o Rei Leão e achou que ia ser muito interessante se um capítulo de super soldados no futuro, 40 mil anos depois, ainda tivesse uma temática semelhante com a temática do Rei Leão. Então sei lá de onde eles tiraram isso aí, mas eles criaram um capítulo de super soldados que tem uma simbologia e até os nomes, assim, em vez de sargento, o líder é chamado Pride Leader, que seria o rei do orgulho, porque Pride é como ele chama assim, o grupo de leões. Então é bem baseado na questão ali do Rei Leão, até Pride Rock, é aquela pedra do Rei Leão lá que fica uma sobre a outra. E além da simbologia e do que eles utilizam rostos de leões e símbolos de leões na armadura, nas pinturas e nos registros de oficiais. Então, eles são bem focados. Alguém teve a ideia mirabolante de misturar leões e super soldados e criar um capítulo que utiliza leões e simbologia de leão e nomes relacionados a isso. Então, por isso que o nome deles são Leões Celestiais. Ora, não precisa ser muito inteligente para juntar os dois pontinhos. Bem, então, tirando aqui o mistério da fundação do capítulo, ele foi criado porque alguém queria basear ele nessa parte de leão e, incrivelmente, ficou realmente muito interessante. Eles são de um planeta chamado Elysion 9, não confundir com os Elysion Drop Troopers, que esses aí ninguém sabe exatamente qual planeta que eles vêm, ou se eles vêm de um planeta só e não vários, mas eu tenho que fazer um vídeo sobre eles um dia. Mas em geral, os Celestial Lions, eles são o quê? Eles são super soldados
com base nos Imperial Fists. Então, eles são honrados, eles seguem um código bem rigoroso e regrado, e eles utilizam a força, no caso, em nível certo. Eles são regrados na utilização de força brutal, mas também eles são teimosos ao ponto de botar a própria vida em risco para fazer o que eles consideram como certo. Nem sempre o que eles acham que é certo realmente é o correto para se fazer numa situação, mas essa é a doutrina e a cultura deles, então eu não vou me meter. E essa teimosia deles vai bater de frente com outra entidade do Império. Assim, os super soldados, eles têm uma autonomia. Pela lei imperial, os super soldados eles podem atuar cada capítulo por si, sem obedecer a ninguém. Isso é para evitar que, caso haja um humano corrompido pelo caos ou com algum interesse particular, ele não utilize os super soldados como uma força para promover o próprio interesse ou para prejudicar o Império, no caso de um cultista do caos, e assim fortalecer as tropas traidoras. Portanto, pela lei imperial, cada capítulo pode fazer o que bem entende. E, em geral, os capítulos são requisitados por outras instituições a prestar um serviço ou ajuda. Eles não são ordenados. Tu não pode mandar, escuta que vem e manda 200 super soldados agora. Eles não vão obedecer isso. Agora, se tu fala, a situação está triste, está extremamente tenebrosa, precisamos de apoio pesado, senão o planeta vai cair nas mãos das forças inimigas, e recusar um pedido de ajuda contra as forças inimigas seria uma desgraça eterna para a incrível história de serviço nobre e honrado do seu capítulo. Então tu tem que fazer meio que um joguinho de palavras para não ofender e para convencer eles que a situação naquele sistema ou naquele planeta está tão crítica que vai precisar da intervenção dos super soldados, porque eles não vão parar por qualquer coisa. Tem que ser algo realmente importante para desviar a atenção desse recurso finito que são os super soldados imperiais. E os Celestial Lions tiveram a infelicidade de responder a um pedido de ajuda num campo de batalha de um planeta chamado Qatar. O planeta chamado Qatar ficava num sistema relativamente seguro, e esse planeta era um mundo templo. Até eu escrevi errado, desculpa, não vi aqui, eu fiz meio com pressa, mas é um Lzinho ali, não é um planeta templo, é um planeta templo. Perdão. Bem, em geral, o que é um planeta templo? Um planeta templo é um planeta que é ou controlado diretamente pela Eclesiarque, ou que tem um valor importante religioso, e esse valor importante ao culto imperial faz com que ele seja diferente dos demais e tenha um investimento da Eclesiarque no planeta. Geralmente, esses planetas templo possuem também componentes da guarda. Como um exemplo, nós temos Vrax, que tem um templo grandão, mas o templo não era o principal. O principal é a Catedral de São Leones em Vrax. O principal era parte dos estoques e dos depósitos subterrâneos, então ele era mais um mundo arsenal do que um mundo templo. Um mundo templo é realmente ou um mundo que é diretamente governado por alguém apontado pela Eclesiarque, ou que possui uma classe, uma casta de monges e pessoas com alto poder, no caso pessoal de alto rank no culto imperial, que é a igreja sancionada do Império, e eles mandam e desmandam no mundo.
o que aconteceu em Catar, então, para necessitar da ajuda dos super soldados. Afinal, o culto imperial é o pessoal que é devoto ao Deus Imperador, não faz sentido nenhum. O que aconteceu ali? Bem, assim como as religiões parecem que corrompem as pessoas, no caso o Imperador lutou contra elas o tempo todo, no milênio de 40.000, o culto em massa e a crença afeta o imaterial, e por sua vez, o imaterial afeta os seres orgânicos. Bem, nesse planeta, depois de muitos anos de paz, a classe dominante, os monges, no caso, seria os bispos, arcebispos, o pessoal de alto rank aqui no culto imperial, tinha se corrompido. Eles ficaram cada vez mais preguiçosos, cada vez mais mundanos, só querendo os prazeres da carne. No caso, era um culto mais relacionado a Slaanesh, com grandes orgias, abusos de drogas, gula, outras coisas, em tudo que era prazer carnal. E conforme eles foram se corrompendo, eles foram passando essa corrupção para outros, já que eles pregavam a palavra. O que eles falavam era o certo, né, assim, perante o povo, e muitos começaram a se corromper até o momento de uma explosão, de uma rebelião caótica, onde membros da guarda, várias milícias irregulares começaram a ir às ruas, causar tudo que é tormento, destruição e caos, né? E essa revolução tomou conta tanto do planeta Templo de Catar, quanto de outros planetas próximos que estavam infiltrados com vários membros desse culto corrupto caótico que se iniciou em Catar. Bem, não se preocupe, caro cidadão imperial. No momento em que heresia é detectada, a Inquisição vai agir. E foi exatamente isso que aconteceu no planeta e nesse sistema. A Inquisição suspeitava que algo estava errado e começou a investigação, quando de repente vários planetas se rebelaram, os soldados da guarda se viraram a favor daqueles que pregavam a palavra correta e divina, que eram esses cultistas ali de Slaanesh, e no caso o sistema se rebelou, as forças do chão, os soldados que estavam no chão do Inquisitor, foram mortas em batalha, e o Inquisitor conseguiu, graças a ele ter vindo preparado com um plano B, ter uma força da marinha. Ele requisitou tropas da marinha, no caso naves da marinha, né? E ele fez um bloqueio do sistema, segurando a corrupção para que ela não se expandisse além daquelas cidades colmeia e desses planetas afetados. Aqui, então, esse local foi bloqueado, mas virou um impasse. As tropas imperiais não tinham como invadir os locais, e a marinha estava impedindo que os traidores saíssem dos planetas. Então a ameaça foi contida, mas não neutralizada. E sem uma tropa no chão, o Inquisitor então requisitou algum reforço para ajudar a eliminar essa rebelião. O Inquisitor aqui tem nome, o nome dele era Apollyon, e o Apollyon pediu ajuda, e quem estava passando perto desse sistema na época eram os leões celestiais, os Celestial Lions. E quando o Inquisitor, ele é o contrário dos super soldados. O Inquisitor, ele não tem a força, assim, os super soldados, se ele quiser, ele mete uma bala de bolter em qualquer um ou qualquer coisa. O Inquisitor já não. O Inquisitor, o poder dele é mais... como é que eu vou te explicar? Imaterial. Não imaterial não, porque aí vai confundir. É uma coisa mais surreal. É uma noção abstrata de
autonomia maior, no caso de, como é que eu vou te explicar assim de um jeito fácil de entender, de autoridade, isso, a palavra mais correta. Eles têm uma noção surreal de autoridade. Quando o inquisitor chega para um comandante e diz: eu preciso que vocês façam isso, se tu não fizer, tu está falando contra a autoridade suprema do Império. Eles criam meio que uma imagem fictícia que a Inquisição é como se fosse uma organização bem regrada e estruturada, assim como adeptos administram ou como o comando maior da Guarda Imperial. Mas, na verdade, a Inquisição não é nada organizada. Cada inquisitor é independente, faz o que bem quer, mas eles criam um conceito e um medo da sua autoridade divina, que eles falam pelo imperador. E dizer não pro inquisitor é meio que se condenar à morte, porque tu tá falando contra a palavra divina do imperador. Em geral, o pessoal tem medo da Inquisição e eles têm um respeito baseado numa ideia de que a Inquisição é uma organização regrada e controlada, assim como as outras organizações imperiais, mas essa noção que eles botam na cabeça das pessoas não podia estar mais longe de ser verdade. Se um inquisitor ficar completamente louco, ele continua mantendo a sua autonomia, ele pode causar gigantesca devastação e destruição. Até isso vai acontecer em uma das guerras contra os tiranídeos, mas tudo a seu tempo. No caso, os inquisitores têm todo o poder do Império, mas também não têm poder nenhum ao mesmo tempo. Eu sei, essa dualidade é difícil de entender, mas é que assim, digamos o Inquisitor chega para um capítulo de super soldados e diz: eu preciso imediatamente de apoio para neutralizar uma heresia maior num sistema. O que impede o super soldado de simplesmente botar o Inquisitor numa câmera de uma bala de canhão amarrada e atirar da nave para o espaço, e o Inquisitor nunca mais vai ser visto ou ouvido, ninguém sabe onde é que ele estava, ele desapareceu? O que impede isso? É uma noção que eles criaram de que a Inquisição é uma ordem importante, suprema e com razão. E, meu amigo cidadão imperial, essa noção é totalmente verdadeira e você deve aceitar o que o Inquisitor fala sem duvidar, e a Inquisição nunca falha. Bem, agora que nós passamos por essa mensagem obrigatória, vamos continuar com a nossa história. Os Celestial Lions, então, foram requisitados pelo Inquisitor para vir para o planeta e lidar com a rebelião. E eles, quando eles receberam essa ordem, eles obedeceram ela à risca. Eles mandaram o capítulo inteiro, quase 1000 super soldados, para lidar rapidamente com essa rebelião. No caso, eles estariam sem apoio de tropas terrestres, mas não era necessário. 100 super soldados conseguem conquistar um mundo. 1000 super soldados é tipo tu enfrentar um chihuahua enquanto tu dirige um caminhão a 100 por hora, um caminhão bitrem carregado com mais de 90 toneladas numa estrada reta. Então é overkill, é excesso de força extremo, e foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram mandados para lidar contra a rebelião. Os cultistas do caos não tiveram a mínima chance, armados apenas com armas básicas. Os mais equipados eram soldados da Guarda Imperial aqui dos planetas, que estavam isolados, sem reforços de órbita, e foram rapidamente aniquilados, porque lembre-se, cada planeta só pode recrutar um tipo de guarda. Então, digamos que tu tem uma divisão de artilharia, aquele planeta só vai ter artilharia. Contra super soldados, que a artilharia vai fazer? Chorar? Assim, porque não
tem como, eles vão cair de órbita diretamente em cima das máquinas, dos canhões, vão explodir os depósitos de munição, e quando tu vê, tu não tem mais nenhum canhão funcionando, do que adianta? Tem um regimento apenas de infantaria, os super soldados possuem canhões e veículos pesados, além de que eles são quase que um tanque que anda. Os soldados de infantaria não vão ter nenhum poder de fogo para lidar com eficiência contra essas máquinas de matar. Então, em geral, os super soldados são uma resposta perfeita para rebeliões, assim quando elas são isoladas. E no caso, os traidores aqui foram massacrados. Eles eliminaram, em questão de algumas semanas, toda a força armada dos traidores, e eles conseguiram caçar e executar todos os representantes antigos da Eclesiarque, no caso todos os monges, todos os bispos, todos os arcebispos, qualquer um da Eclesiarque que vivia nesses sistemas foi executado pelos leões celestiais. E toda a força terrestre e todos os traidores e heréticos que tinham saído às ruas foram massacrados. Acabou a rebelião. O planeta de Catar possuía em torno de 8 bilhões de pessoas antes do ataque dos Celestial Lions. Depois do ataque, a gente não tem confirmação, mas a maioria da população civil sobreviveu. Eles não mataram a população, eles apenas mataram aqueles cultistas do caos que estavam causando o caos, o alvoroço em si, e a rebelião e a destruição. Então, depois de ter feito isso, ficaram apenas, assim, dos 1000 soldados, apenas alguns poucos morreram. Eles fizeram um enterro ali cerimonial no planeta, e eles fizeram assim, uma memória do que aconteceu com os soldados que caíram para lutar pelo Império, e eles partiram para casa, mandaram uma mensagem de Vox para o Inquisitor e falaram: Apollyon, a missão foi cumprida, a heresia foi eliminada, e agora a Inquisição começou o seu trabalho árduo de investigar se dava ou não para salvar a população do planeta. Enquanto os Celestial Lions estavam reagrupando e se retirando, eles perceberam que as naves da Marinha começaram a carregar os canhões e bombardear os centros populacionais. Foi dada a ordem de exterminar toda a população civil e depois recolonizar o planeta. Eles destruíram as cidades colmeia, mataram todo mundo, e o esforço e a luta dos Celestial Lions foi completamente em vão. Mas o Inquisitor, o Apollyon, mandou uma mensagem para eles e falou o seguinte: lamentável, mas a população do planeta está irreversivelmente corrompida. Sinto muito que os seus esforços foram em vão. Ponto. Ele mandou um pedido de desculpa. Olha só que inquisitor. Geralmente eles não dão nem satisfação. Esse aí ainda mandou um pedido de desculpa e ele exterminou a população do planeta. Bem, aqui cria um ponto para debate. O Inquisitor tem autoridade de fazer isso? Tem. Ele pode. Se ele vê que a heresia realmente é uma coisa muito perigosa nesse planeta, é melhor ele errar pelo lado da cautela. Um planeta pode ser sempre reconstruído. Depois de uns 30 anos, a população que vai voltar completamente ao normal, sendo trazida de outros lugares. Não tem sentido nenhum tu arriscar a corrupção. E a corrupção, ela se espalha de uma forma insidiosa, e se ela é deixada crescer por muito tempo, ela pode destruir vários mundos da pior forma possível, porque o mundo não vai ser só perdido, ele também vai se virar contra o Império. O maior mal que existe no 40.000, o grande destruidor, é o caos, e o como ele afeta
os seres orgânicos. E o Inquisitor é treinado e preparado e é a nossa maior defesa contra essa ameaça. Então, ele pode ter visto que sim, fazendo ali um interrogatório de vários cidadãos, ele deve ter percebido, opa, vários estão corrompidos e eles estão misturados no meio da população, melhor garantir e exterminar todo mundo. Além de que eles possuem agentes que vão se infiltrar na população, pegar rumores, ver se existe algum ídolo, alguma coisa assim ainda do culto que sobreviveu escondida. Porque o culto, ele é como se fosse um vírus que fica encapsulado e escondido quando o Império ataca com força. Eles não são idiotas, apesar de cultuar o caos, que é meio idiota, mas no caso, quando a situação está muito perigosa, eles vão para o subsolo, para as underhives, eles se espalham na população, eles param de fazer sacrifícios de sangue no altar no meio da rua, então é difícil tu achar onde está o culto no meio da população. E agora a Inquisição estava ali, foi massacrado os revoltosos, então o que diria que não existe infiltrados ainda do caos na população geral? O Inquisitor fez certo? Bem, talvez não. Talvez realmente a corrupção estava apenas nos níveis maiores da sociedade, naqueles cardeais e arcebispos e o pessoal mais alto do clero que tinha se corrompido e agora foi eliminado, e a guarda e os revoltosos, que se pegaram em armas para lutar por eles, eram os corrompidos irreversivelmente pelo caos. E no caso, os Celestial Lions teriam então toda a razão de achar que foi exagero e desnecessário essa ação da Inquisição, além de que eles botaram eles em risco. Se era para exterminar a população, exterminava antes da gente ter perdido irmãos de batalha, munição e equipamento nesse planeta que já estava condenado em primeiro lugar. Então fica a dúvida aberta ao debate. E os Celestial Lions, depois desse evento, viraram críticos vocais da Inquisição e desse inquisitor específico, Apollyon, e eles mandaram cartas, mensagens e reclamações sobre a Inquisição, sobre o que eles fizeram aqui no planeta, e exigiram uma investigação maior sobre o que a Inquisição já fez, principalmente nessa região, dizendo que foi um excesso de força, algo desnecessário num planeta que já tinha sido dominado e controlado e que não apresentava mais nenhuma ameaça, tu destruir totalmente as construções, a população civil. E eles mandaram essa reclamação para governadores, comandantes da guarda, outros capítulos de super soldados. Eles tentaram mandar até uma mensagem diretamente à Terra. E não sei se tu sabe, falar abertamente contra a Inquisição é crime. Falar contra a Inquisição é crime. E no caso, falar abertamente contra a Inquisição é suicídio. E eles começaram a fazer isso enquanto eles mandavam cartas para qualquer um que desse ouvido a eles. Nada foi resolvido, nenhuma investigação maior foi feita, e a Inquisição começou a virar os olhos para esse capítulo de super soldados que tem um histórico de serviço muito impecável, nenhum sinal de corrupção caótica ou maldade. Eles provavelmente só ficaram com a honra ferida por ter feito todo aquele trabalho, e o trabalho deles foi em vão. Mas em geral, essa voz contra a Inquisição não podia ser deixado passar. Era muita coisa, é muita audácia tu falar mal da Inquisição. Alguém tem que mostrar para esses gatinhos o seu sinal. Os Celestial Lions também são conhecidos como felinos de armadura, porque esse negócio de pintar a cara de leão e coisas é muito mal feito.
E eles chamam, tipo, eles têm umas coisas meio assim, em inglês seria cringe, em português não sei se cringe tem uma tradução, mas meio brega, acho que seria o mais certo. Tipo, um oficial deles é o falador da morte, é tipo umas coisas meio tentando demais, assim. Realmente quem criou esse capítulo deu uma leve exagerada na inspiração, mas ok, tudo bem. E esse é meio, como eu disse, é um pouquinho brega, fora que a cor deles, cara, eles pintam o capítulo de dourado e um azul calcinha, que não é bonito, não fica agradável aos olhos, então em geral o cara ficou um pouco forte demais na inspiração, mas tudo bem, a questão estética da armadura deles à parte, eles então começaram a reclamar da Inquisição, e isso chegou às mãos de vários inquisitores, incluindo Apollyon e outros ainda muito mais potentes e influentes que ele, e quando eles olharam para as fotos desses Celestial Lions, provavelmente eles tiveram a mesma ideia que eu e pensaram o seguinte: essa combinação de cor me irrita, apaga, e bem, é o que geralmente acontece quando tu pinta um Astarte de azul calcinha. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Em geral, as cartas e as mensagens e tudo que eles mandaram não surtiram nenhum efeito. A nave que eles enviaram com o emissário para a Terra, olha só que azar, não deu mais notícia. Que tristeza, infelizmente trágico. A nave se perdeu no imaterial e foi encontrada anos depois, abandonada, com toda a tripulação morta, porque o sistema Galar, que protege a nave, ela cria um campo ao redor da nave para proteger das influências do imaterial quando a gente viaja pelo outro lado, acabou falhando, o imaterial entrou na nave, demônios mataram todo mundo e corromperam a nave inteira, ninguém infelizmente mais podia botar o pé lá. Triste, que pena, vai ter que ser destruído em órbita, ninguém vai nem ver se tinha alguma coisa escrita lá dentro ou algum relato gravado em algum sistema eletrônico que poderia servir para baixar em algum mecânico que ele ia falar para ti. Triste, muito triste, que as mensagens deles de reclamação não surtiram nenhum efeito, além de deixar a Inquisição com os olhos bem abertos e pensando que eles merecem uma lição. Ninguém fala abertamente contra a Inquisição e sai impune. Nós somos a autoridade maior imperial e vocês têm que respeitar a nossa autoridade. E agora, voltando para Armagedon, os eventos que vão acontecer com os Celestial Lions, eles foram um dos primeiros a chegar aqui no planeta e vão ser um dos últimos a sair, e eles vão participar dos eventos que vão acontecer concomitantes aos eventos ali na colmeia de Hell's Reach, que a gente comentou no último episódio, e também com um pouco depois do que vai acontecer quando eles lutarem na fenda de Mannerheim, que tudo a seu tempo, nós vamos chegar lá hoje. Bem, Armagedon, então, os orcs começaram uma guerra total no planeta e os Celestial Lions foram incumbidos de fortalecer as defesas da cidade colmeia de Vulcanos. E assim como é de praxe para eles, eles trouxeram todo o capítulo, toda a força de combate deles veio para cá. Não é muito prudente tu mandar um capítulo inteiro para um ponto só, porque imagina se o planeta é destruído, o teu capítulo vai com o planeta. Então não é uma coisa assim muito inteligente, mas eles vieram inteiros. Nessa época, eles numeravam 983 super soldados. E assim como os outros, eles fizeram uma defesa incrível da cidade colmeia.
enfrentando milhões de orcs, várias tribos de orcs que batiam a cabeça contra as muralhas, tentavam penetrar nas construções da cidade de Colmeia, tentavam se infiltrar pelo ar, utilizavam grandes gargants para abrir buracos na muralha, e os orcs simplesmente tentavam usar o seu número em força para poder empurrar o buraco. Os Celestial Lions rapidamente faziam um contra-ataque e expulsavam os orcs das muralhas. Mas, diferente do que aconteceu com outros super soldados em outros lugares, olha só que azar. Sabe a Inquisição? Bem, pois é, a Inquisição, ela tem forte relação e influência na inteligência imperial, ou seja, quem coleta informações sobre como está o campo de batalha geralmente é alguém ligado direto ou indiretamente à Inquisição. Interessante, né? O que pode acontecer com isso? Os Celestial Lions começaram a receber ordens de patrulhar e explorar alguns locais considerados 100% seguros. Pode ir um ou dois sozinho, não se preocupa, não tem nenhum orc lá. A coisa mais verde que tem lá é uma poça de resíduo químico, nada de fungo naquela região. Então os Celestial Lions, esperando uma força inimiga pequena, mandavam patrulhas ou escoltas, que seria o pessoal novato, para ir na frente. De repente, eles eram emboscados por Pele Verde, que vinham em todas as direções. Quem iria imaginar que aquele local considerado 100% seguro e conquistado pelo Império, na verdade é o acampamento dos Pele Verde? Olha só que azar, mal aí, na próxima eu mando a informação um pouco melhor. Eles foram mandados para emboscadas, eles foram mandados para contra-ataques que deveriam ter recebido suporte de outras unidades que nunca apareceram. As unidades jamais receberam as ordens do contra-ataque, a ordem chegou apenas para eles. Eles perdiam o contato com as divisões do capítulo que estavam lutando em locais separados, começava uma interferência no Vox, começava uma interferência na comunicação, e eles não conseguiam escutar nada, era puro chiaço. Além disso, lá em cima, as naves dos super soldados podem ter, ou geralmente tem, capitães humanos. Essas naves dos seus soldados humanos estavam lá em cima lutando, ajudando as forças aliadas sobre o almirante Perun. E eles fizeram o máximo para lidar com o inimigo. Desculpa, parou, é porque é francês, né? Então parou, mas tudo bem. Eles estavam aqui na atmosfera lutando e no vácuo. E as naves deles começaram a dar problema. Olha só que baita azar. O sistema de uma nave relatava que a nave aliada mais próxima estava a centenas de quilômetros, que no vácuo tá tranquilo, quando de repente, BOOM! A nave se chocou diretamente com outra nave aliada. Essa colisão causou um dano estrutural tão grande que em 4 horas todo o oxigênio da nave foi sugado para fora e a nave teve que ser abandonada. Outra não recebeu uma ordem de reposicionamento, ficou isolada. Os orcs atacaram e concentraram as forças contra ela e foi totalmente emboscada por orcs, e os orcs tomaram a nave. E mais que uma vez, as naves aliadas, por questão de não receber ordens, por questão de defeito no seu sistema de mira, no seu sistema de escudos, no seu sistema de posicionamento, foram sendo destruídas até o momento que os Celestial Lions ficaram apenas com 3 naves em órbita. Todas as outras naves do capítulo foram destruídas. E os soldados lá embaixo não estavam recebendo suprimentos adequados, então eles pediram para essas 3 naves remanescentes mandar suprimentos para os soldados.
quando eles começaram a mandar, utilizando as Thunderhawks, as defesas antiaéreas do planeta começaram a atirar nelas, e o pessoal ali das defesas antiaéreas provou que no radar deles, no sistema deles, as naves que eram para ser aliadas do Celestial Lions estavam sendo marcadas como bombardeios orcs. As defesas em sua maioria são automáticas e elas começaram a atirar nas naves do Celestial Lions, as naves de atmosfera que vieram com suprimentos e reforços para os soldados no chão. Bem, numa guerra, erros acontecem, fogo amigo acontece, mas na quantidade de defeito de equipamento, de informação falha, de bloqueio de comunicação e de problemas de fogo amigo, estava realmente fora do normal para ser apenas coincidência. E os Celestial Lions, apesar da sua proeza em batalha, começaram a perder seus números, e depois de apenas 1 mês e meio de batalha, mais de metade dos super soldados já tinham sido ou mortos ou feridos durante o conflito, além de que equipamentos para reparar e suprir os veículos do capítulo nunca chegavam no lugar certo. Teve um evento que as naves de suprimento que estavam trazendo os equipamentos foram levadas, por causa da informação no radar, para o lugar errado e acabaram levando os equipamentos para o meio dos orcs. Os orcs tomaram as naves e roubaram os equipamentos. Então, tinha algo muito errado acontecendo com as informações que eles estavam trabalhando. E o super soldado não é uma máquina incrivelmente adaptável? Sim, eles são. E os Celestial Lions então começaram a não dar mais ouvidos às informações que lhes eram dadas. Então, se um lugar era dito como seguro, eles iriam em um 100 com tanques de suporte preparados, e eles iriam falar pessoalmente com o comandante da guarda para preparar apoio próximo. Eles não acreditavam mais em comunicações ou ordens vindas do comando, porque não estava funcionando direito isso aí. Eles em nenhum momento recusavam ordens, eles apenas começaram a ter bem mais cautela, e eles começaram também a fazer um esforço de reconhecimento em força. No caso, eles reforçaram o número de scouts, que seria a escolta, é quem vai primeiro para investigar o terreno e ver se tem alguma armadilha ou coisa assim. Mas infelizmente as baixas nesse pessoal que ia primeiro dos Celestial Lions ficaram altíssimas. De algum jeito os orcs sempre sabiam onde é que eles estavam e eles morriam todos. Então nenhuma informação eficiente voltava para os grupos de batalha. Tinha algo cheirando muito mal aqui, mas como super soldados teimosos que eles são, eles continuaram lutando meses e meses de batalha, enfrentando os orcs nessas condições terríveis e sem suporte de ninguém. Bem, até o momento que chegou uma ordem que eles não poderiam recusar. Os orcs criaram uma base para reparar e construir as máquinas gigantes que estavam assolando a cidade, as Gargants, num local chamado Fenda Mannerheim. Como funciona o planeta de Armagedon? Existe uma temporada do planeta chamado a Estação do Fogo, que foi o que estava acontecendo agora. Na Estação do Fogo, as atividades tectônicas, ou seja, os terremotos, ficam bem mais ativos e uma grande fenda se abriu, e essa fenda os orcs utilizaram para coletar os metais e os minérios que ficaram à mostra agora, que eles fazem mineração a céu aberto no planeta de Armagedon. Então agora que se abriu essas fendas, os orcs começaram a utilizar esse ferro para criar novas e reparar as existentes máquinas deles nessa fenda. E aquilo ali virou uma incrível fortaleza dos orcs. Não uma fortaleza pela questão de defesa,
mas sim porque tinha tanto orc ali que nenhuma força básica iria conseguir invadir. E como é uma fenda, o único jeito de atacar ou é por cima, numa grande inclinação, ou é pela frente, pela abertura da fenda e destruindo ela parte a parte. E a Guarda Imperial, depois de ter defendido contra o ataque dos Pele Verde por tanto tempo, nesse período da Estação do Fogo, voar no planeta, usar qualquer tipo de aeronave é muito perigoso, a visibilidade é quase zero, os sistemas não funcionam, então acidentes são muito frequentes. E o ar quente desestabiliza a nave, então voar na Estação do Fogo é não aconselhável, é um risco de acidente completamente inaceitável. Por isso, durante essa fase de Estação do Fogo, o Ghazghkull tinha ficado entediado e foi embora. A besta de Armagedon novamente foi embora e deixou seus comandantes aqui no campo de batalha. E nessa região da Fenda Mannerheim, além desse enorme centro de reparo e construção dos orcs, também estava a base de operação de um desses War Bosses que foi apontado pelo próprio Ghazghkull e estava aqui protegendo e comandando os orcs nessa região. E as Gargants, apesar de parecer uma construção assim completamente mal feita, elas trazem poder de fogo suficiente para devastar as muralhas das cidades colmeia, destruir artilharia e tanques pesados e até ser uma ameaça às titãs imperiais. E a construção dessas máquinas gigantes não podia ser terminada. A informação que o comando mandou para os Celestial Lions era que essas máquinas estavam desativadas, precisando de reparos ou ainda em construção, e eles poderiam enviar apenas infantaria e não se preocupar com veículos pesados. Não se preocupe, meu Celestial Lion, vai pra lá que tu não vai encontrar nada além de orcs, só orcs rasos, nada, nem leva arma de plasma, leva só o bolter mesmo. Os Celestial Lions sentiram nos seus bigodes que isso aí tá errado, e eles vão levar toda força pesada que eles puderem. Todos os veículos, os tanques que eles têm, todos os veículos pesados de transporte e qualquer arma pesada anti-tanque e granadas também de melta, eles vão levar por via das dúvidas caso a informação do Comando Imperial novamente esteja errada. E os Celestial Lions também, como é de praxe para eles, mandaram todos os sobreviventes em direção à Fenda Mannerheim em uma formação que lembra o tempo da heresia do Horus, a infantaria pesada na frente, acompanhada por tanques e canhões atrás. É realmente um resquício da Guerra de Legiões de muito tempo atrás, no milênio de 30.000. Hoje os super soldados não têm mais o número para absorver as baixas que eles tinham na época, mas eles optaram por fazer essa formação, que eles acreditavam que o único jeito e o mais rápido de eliminar essa fenda e destruir os orcs era um ataque frontal por um dos lados da fenda, destruindo ela por inteiro. Conforme eles avançavam, os orcs iriam bater contra uma parede dos mais blindados, os super soldados com mano a mano na frente, enquanto os super soldados, os fuzileiros táticos estariam atrás e os tanques dando suporte de longa distância, sempre preparados para mirar em uma Gargan que acordar. A estratégia não estava errada, realmente parecia uma coisa sólida, e eles iriam então enfrentar os orcs de um jeito que os orcs só teriam uma linha de combate mano a mano contra eles,
Assim, os números dos orcs seriam completamente irrelevantes. E por que eles não deixaram isso para outros setores da guarda ou outras coisas? Porque a guarda iria perder muitos soldados enfrentando aqui, e eles já estavam bem batidos, tendo defendido a cidade Colmeia há tanto tempo. Eles estavam abaixo da força otimizada para atacar, porque nenhum regimento deve atacar abaixo de 50% da força, e depois de meses de batalha, eles estavam desesperadamente necessitando de reforço e descanso, além de suprimento, dependendo do regimento. Então iria ser uma batalha que os leões teriam que lutar sozinhos, e assim eles foram. A informação, obviamente, estava muito errada. No início, eles foram avançando e ganhando terreno facilmente, porém, quando eles já estavam dentro da brecha, os orcs começaram a vir de todos os lados. Como? Eles utilizavam túneis de comunicação que eles têm entre um ponto e outro da brecha, então até os soldados botar uma bomba lá dentro e destruir o túnel e colapsar, os orcs começaram a vir por trás da formação, pelos flancos da formação, dos lados da montanha, atirando daca, e algumas daquelas gargans, para surpresa de ninguém, depois de ver como funcionou a informação e o reconhecimento imperial até agora que foi passado para os Lions, estavam ativas e começaram a ligar e lutar contra esse regimento concentrado e isolado de super soldados. Não foi uma cena bonita, mas é exatamente para esse tipo de conflito que os super soldados são treinados e criados, e os orcs começaram a morrer nos seus milhares, e uma as gargans foram sendo destruídas, e eles continuaram avançando pela fenda de Mannerheim. As coisas estavam sendo sangrentas, perdas estavam acontecendo também para os nossos heróis, mas os orcs estavam tendo a pior, apesar da emboscada e apesar do suporte pesado das gargans. Os orcs estavam tendo baixas pesadas e tendo que ceder terreno para o avanço da legião, do capítulo dos Celestial Lions. Por quanto tempo eles iriam conseguir manter esse avanço forçado e agressivo contra uma ordem incessante de orcs? Eu não sei, mas pelo Deus Imperador, eles vão tentar. Enquanto eles estavam ganhando terreno, abrindo mais e mais caminho, eles começaram a receber baixas dos oficiais. Como assim? Bem, de algum jeito, os oficiais do Celestial Lions estavam morrendo um a um. Todos aqueles que tinham qualquer nível ou rank de controle ou de comando estavam morrendo mais rápido do que os soldados rasos, o que não faz muito sentido. Para os orcs, todos os humanos são iguais, eles não vê diferença entre um e outro, e não tem como os oficiais morrerem mais do que os soldados rasos, porque eles têm menor número e também eles geralmente são veteranos e sabem lidar com situações de batalha. O que estava acontecendo? Por que os oficiais estão desaparecendo? Enquanto isso, eles ficavam cada vez mais fundo naquela região infestada de orcs, e os orcs pareciam vir de todos os lados sem parar. Cada vez mais eles iam morrendo devido à presença do famoso e único Orc Sniper. Você conhece um Orc Sniper? Não, nem eu. Porque para os orcs, meu amigo, atirar em alguma coisa não é para acertar e matar aquela coisa, longe disso. Atirar serve para fazer barulho, fumaça e um flash bonitinho para te olhar, e não é
para matar o inimigo, é apenas para impedir que o inimigo atire de volta enquanto tu se aproxima dele. Quando tu chega bem próximo, aí sim tu vai usar a arma realmente letal, que para um orc é ou o teu punho ou um enorme chopa, que é um machado gigante, ou um porrete gigante, ou qualquer coisa na mão de um orc vira um chopa. Bem, os orcs não têm nenhuma doutrina nem vontade de atirar a longa distância e ficar covardamente se escondendo. Porém, em um local não reconhecido, os soldados imperiais não tinham nem ideia de onde vinham esses tiros. Os orcs começaram a usar snipers. E esses snipers, além de uma precisão absurda, nunca vista para um orc, porque o orc ele não tem o nosso dedo opositor, então ele não consegue assim utilizar movimentos finos. Ele faz meio como eu vou te explicar. Ele tem um movimento grosseiro, coisas básicas e assim movimentos grandes e brutos. Ele não consegue fazer algo delicado. Como mirar para um orc não é normal. O orc bota a arma geralmente na altura da cintura e vai atirando para um lado e para o outro. Ele não olha para onde ele está atirando, ele só atira. E ele atira tanto que talvez um dos tiros vai acertar o inimigo. Como eu disse, quanto mais daca, mais chance de tu acertar o inimigo. Mas esses tiros desses snipers orcs realmente estavam sendo precisos e únicos. E além disso, os orcs desenvolveram uma coisa que eles não tinham feito até então, que é reconhecer o rank, o padrão da armadura e a classificação dos oficiais do Celestial Lion. Os orcs não sabem nem ler, então de algum jeito esses snipers orcs estavam escolhendo aqueles alvos de maior prioridade. E para botar ainda mais sal na ferida desses incríveis tropas de elite orc, eles utilizaram tecnologia imperial, um tiro a laser que penetrava o capacete dos oficiais. Era headshot, mais headshot, não tinha como. Os oficiais estavam sendo dizimados. Sem um comando maior, foi dado a ordem por alguém para se retirar. Provavelmente no momento que ele levantou o braço para dar ordem de se retirar, mais um desses tiros, desses incríveis e mortais snipers orcs, caiu na cabeça desse que deu a ordem, mas os soldados obedeceram. E conforme os Celestial Lions foram se retirando durante a luta, eles fizeram uma retirada coordenada, lutando a cada passo que eles davam. Eles voltaram pela fenda onde eles vieram e eles conseguiram escapar. Porém, dos 500 super soldados que entraram aqui na fenda, apenas 96 saíram vivos de lá. Todos os outros foram aniquilados. E, se você lembra, eles vieram com o capítulo inteiro e eles todos estavam lutando na mesma cidade. Então, dos 983 soldados que vieram para o planeta, apenas 96 sobreviveram para contar a história. O capítulo estava quase que totalmente aniquilado e o pior, agora que os corpos estavam na mão dos orcs, eles não poderiam mais retirar a Gene Seed, a semente genética, o guia para fazer a transformação de um próximo super soldado. Um dia eu preciso falar mais sobre só a semente genética, que o pessoal pergunta bastante, mas é uma mistura de tecnologia, biologia e magia para transformar um ser humano em um super soldado. A semente genética, ela vem do Primarca e os super soldados produzem ela no pescoço e aqui na região do peito, entre o peito e o quadril. E a do pescoço pode ser retirada de 5 em 5 anos e a do quadril de 10 em 10, quase que como um transplante de medula. Não sei se tu já viu como é que é feito, mas eles coletam a parte ali de dentro desse conteúdo genético rico em células tronco que convertem
um novo super soldado num processo bem difícil para mudar um ser humano nessa máquina de matar. Então, quando tu perde o corpo do super soldado morto, tu não consegue retirar essa semente genética, que é retirada por um super soldado especial chamado Apotecário. E esse super soldado especial vai tirar as sementes genéticas para implantar nos novos recrutas para repor no novo. Então, quando um soldado morre, aí eles tiram a do pescoço e ali a de trás do peito e da coluna para poder fazer um novo. E agora, apenas com 96 sobreviventes, ainda para piorar a situação do Celestial Lions, o último apotecário foi morto por um maldito Orc Sniper. Eles estão em todos os lugares, pelo visto, em Armagedon, durante a retirada e o reposicionamento para o acampamento. Sem o apotecário, não havia mais como coletar a semente genética e refazer o capítulo de novo. Eles estavam condenados. Eles teriam que botar o rabo entre as pernas e fugir igual um gatinho assustado de volta para o seu sistema natal e ficar bem quietos, reparando o capítulo que levaria décadas, talvez séculos, e eles teriam que abandonar o campo de batalha. Uma vergonha incrível, uma falta de honra muito grande que os filhos de Rogal Dorn jamais farão. E no caso, os Celestial Lions, apesar disso, desistiram e decidiram não voltar para o planeta natal. No caso, eles desistiram de viver. Eles iriam novamente fazer um ataque sozinhos na fenda Mannerheim e morrer junto com seus irmãos de batalha que foram sacrificados antes deles, porque eles não iriam falhar no seu dever. Não esperava menos dos filhos do Menino Dourado, do Rogal Dorn. Eles não vão reconstruir o capítulo, eles têm uma missão de pegar aquela fenda e ou eles vão pegar ou morrer lutando. Nesse momento, tu escuta lá no fundo o pessoal da Deathcore fazendo barulhos de máscara de gás, extremamente felizes e orgulhosos, e eles estão tudo se empurrando para vir para cá também. Lamento, Deathcore, vai ser só os Celestial Lions mesmo. Então, no momento mais trágico, no momento mais baixo, o que acontece, meus amigos, para aqueles que acreditam no Deus Imperador? Ele provê. E agora apareceu na cidade de Vulcanos para tentar ver como estava a situação, já que as comunicações por Vox estavam muito difíceis e não tinha como fazer uma rota de nave de um ponto a outro devido à interferência ali da estação de fogo. O reclusiar Grinaldos, o grande herói de Armagedon, o herói de Hell's Reach, que lutou e defendeu contra os orcs e sobreviveu a tudo que a Onda Verde conseguiu jogar contra ele, veio agora para ver a situação. Quando ele ficou sabendo do que aconteceu com os Celestial Lions, ele foi pessoalmente lá falar com eles. E os Celestial Lions, então, contaram para ele da situação terrível e do dilema que eles se encontravam. Para salvar o capítulo, eles teriam que ter a desonra e carregar o fardo de ter abandonado a missão. Isso eles não poderiam fazer. A missão deles é pegar aquela fenda. Nós vamos pegar Grinaldos e você sabe que nós temos, é o nosso dever. Não me diga que você não faria igual. O Grinaldos então olhou para ele e falou: não, seu idiota, eu faria melhor, eu teria pego a fenda, mas não se preocupe, me dê um tempo e eu voltarei e lutarei com vocês. O novo capitão
o Elkene, no caso, ele era um Pride Leader, que seria tipo um sargento básico, e agora estava comandando o regimento. Era um dos únicos 3 oficiais sobreviventes aqui, depois do massacre pelos snipers dos orcs. Então, o Elkene, sem nada a perder, aceitou a proposta do Grinaldos, que ele viria com reforços e eles iriam lutar juntos para tomar a Fenda Mannerheim. Porém, ele exigiu uma coisa: eu só vou te esperar se eu puder lutar individualmente contra o War Boss dos Orcs. Ele tem que morrer pela mão de um leão celestial. Essa é o meu termo e esse é o meu dever. Então o Grinaldos aceitou. O chefe dos Orcs teria que morrer pelas mãos dos leões celestiais e ele iria vir com reforços. Como eu disse, era a Estação do Fogo, não tinha como mandar ajuda por ar. E também os orcs possuíam ali na Fenda Mannerheim um tipo de escudo void primitivo que impedia um bombardeio de órbita, e como era a Estação do Fogo, também não ia conseguir usar bombardeios na atmosfera, então tu precisaria invadir ela diretamente com forças do chão. E o Grinaldos então mandou uma mensagem para todo mundo do planeta sobre a importância e a necessidade de destruir essa manufatura de máquinas dos orcs, senão a ameaça verde jamais vai acabar. E adivinha só, agora na Estação do Fogo, que o movimento dos orcs ficou bem dificultado, as cidades colmeias já estavam protegidas, a grande besta de Armagedon se retirou porque estava entediada, e a força atmosférica imperial começou a atuar a força da Marinha Imperial no espaço começou a ter mais domínio e poder ressuprir mais facilmente as cidades colmeias. Agora que a situação ficou melhor, a guarda estava pronta para responder. Quando Grinaldos pediu, a população foi atrás. Não é claro a população civil, os comandantes da guarda recrutaram os homens e as mulheres disponíveis da Steel Legion e dos regimentos de reforço que vieram de outros planetas, toda a artilharia que eles podiam dividir, toda a munição, todos os equipamentos pesados, todos os tanques super pesados, o que a guarda podia prover para o herói de Armagedon, eles proveram, porque essa realmente era um pedido de honra daquele que faria tudo para defender esse planeta. E o Grinaldos não possui nenhuma autoridade sobre as forças da guarda ou sobre os regimentos da Astra Militarum, mas o nome dele aqui no planeta falou mais alto que qualquer orgulho ou burocracia, e ele recebeu um reforço gigantesco da guarda, além de que o próprio Marechal dos Black Templars também iria tentar atuar e destruir isso aí a pedido do próprio Grinaldos. Então o comando maior da cruzada dos Black Templars, os Templários Negros, iria também agir nesse ataque, até porque eles também são descendentes de Rogaldorn, e eles são, querendo ou não, irmãos de batalha dos Celestial Lions. E agora, com a força da guarda, que é 99% da força imperial, tu já sabe, eles começaram novamente a apertar os orcs ao redor daquela fenda, e eles atravessaram os escudos void, porque o escudo void para coisas com alta energia, então tu consegue andar de um lado para o outro, tu só não consegue atirar de fora para dentro do escudo. E agora que eles entraram ali, eles começaram a lutar com os orcs num feroz combate próximo, apoiado pelos super soldados.
as Gargans dos Orcs, que ficaram ativas, e os Stompas também, que são as menores, fizeram um massacre naqueles regimentos imperiais. Mas se tu acha que só porque metade do regimento morreu, a guarda vai parar, meu amigo Pele Verde, você não tem noção do que a guarda é capaz. Aos poucos, eles foram tomando território um a um. As máquinas deuses dos orcs foram sendo devastadas por tiros de canhão las, por soldados suicidas que enfiavam com um monte de granada, com melta, com crack granada, botavam dentro das armas dos orcs, o negócio explodia inteiro. E conforme essas máquinas maiores dos orcs, é que os orcs veem essas máquinas como representações dos seus deuses. Quando elas são destruídas, meio que um pânico generalizado se passa por eles e eles começam a se retirar. E conforme os seres humanos foram avançando, sangrando passo a passo para dominar aquela fenda, os orcs foram se retirando e debandando, abandonando as defesas. E os soldados da guarda, novamente salvando o dia, apesar das baixas altíssimas, foram entrando e destruindo as defesas inimigas, derrubando orcs das ravinas ao longo das muralhas da fenda, destruindo posições pesadas dos orcs que atiravam para baixo, invadindo cada vez mais espaço, subindo naquelas gargans, entrando em fendas, matando os orcs lá dentro, jogando granadas, matando os pilotos, os Gretchens, qualquer coisa que estava lá dentro. A guarda foi avançando sem misericórdia contra os inimigos da humanidade. Lembrando que o teu sacrifício vale infinitamente mais quando tu não é um super soldado de armadura blindada que mata qualquer coisa com uma porrada, porque esses aqui são homens e mulheres comuns que estão armados com o equivalente a uma lanterninha e uma espada de energia lá de vez em quando se tu for um oficial, e às vezes uma granada ou duas. Então esses aqui são os verdadeiros heróis. Eles não recebem a glória que merecem e o sacrifício desses guardas e soldados que conseguiram fazer desse dia possível, eu vou elevar porque eles merecem. Além disso também, um evento muito misterioso aconteceu nesse dia. Você se lembra que os orcs aqui nessa fenda têm um tipo meio que primitivo de escudo Void? Pois é, de algum jeito, esses escudo Void começaram a apresentar um defeito e explodir um atrás do outro. Quem foi que conseguiu destruir todos esses escudos? Talvez foi um grupo de soldados da guarda muito heróico. Talvez foi um super soldado solitário que se enfiou ali e destruiu eles. Ou talvez, só talvez, o coração de um, abre aspas, sniper orc, fecha aspas, cresceu 3 vezes naquele dia. E talvez, só talvez, um agente assassino da Inquisição pensou que aquele sacrifício nobre desses guerreiros merecia dar a eles uma nova chance. Eles são realmente leais. Talvez não seja o certo matar todos. A mensagem já foi dada. Ou talvez, mais provável ainda, um inquisitor maior que o outro viu que a razão desse assassinato era uma coisa desnecessária, matar um capítulo leal simplesmente porque ele falou mal da Inquisição não é justificado, então ele simplesmente deu uma ordem maior que cancelou a do agente menor da Inquisição. Então talvez foi isso, mas eu prefiro acreditar que lá no fundo daquele corpo desalmado de um agente da Inquisição ainda bate um coração de um ser humano e ele tem um pingo de noção de honra e do que é certo e que é errado. Bem pouco, quase nada, mas um pingo. E quando o escudo foi desativado, adivinha quem veio do céu? O Alto Marechal Helbrecht, o chefe, o comandante supremo das forças dos Black Templars aqui no planeta de Armagedon. E assim,
o Grinaldos, ele consegue gritar tanto com uma pessoa que ele traz ela de volta da morte. O Marechal Helbrecht dá medo pro Grinaldos, o Grinaldos tem medo dele. Então tu imagina só que pessoa que impõe respeito. Quando ele chegou aqui no meio dos orcs, se os orcs já estavam fugindo, era melhor que os orcs fugissem, porque as hordas foram dizimadas pelo ataque feroz e súbito de uma cruzada inteira dos Black Templars caindo na cabeça deles de órbita em drop pods. Então, nesse espaço confinado, esses super soldados letais a todas as distâncias causaram a devastação final para os Pele Verde. E conforme a horda estava morrendo, as máquinas grandes deles eram sendo destruídas, o War Boss, o grande chefão dos Pele Verde, apareceu. Quando o grande chefão apareceu, ele devastou um local no campo de batalha, criando perfeitamente uma arena cinematográfica redonda, pronto para enfrentar algum campeão das forças aliadas que no caso tivesse a coragem de enfrentar esse monstro de quase 1 tonelada de fungo e metal e com armas de devastação brutal. Bem, alguém saiu no meio da multidão, ninguém menos, ninguém mais do que o Elkin, o capitão, o último, o novo mestre do capítulo do Celestial Lions, porque só tinha ele. Então agora o comandante do Celestial Lions, que até pouco tempo atrás era só o menor dos cargos, estava enfrentando um gigantesco War Boss, a criatura dos Pele Verde com maior força possível. Junto dele estava Grinaldos. O Grinaldos falou: você vai lutar, mas nunca mais sozinho. Nós somos irmãos, filhos de Dorn, lutaremos juntos, como irmãos. E no caso, o Elkin aceitou. A batalha foi extremamente violenta. O War Boss, apesar de seus movimentos lentos, era devastador e com o movimento da sua garra de energia conseguiu arrancar um dos braços do Elkin, desarmando uma de suas mãos e depois a sua perna. O Elkin, sofrendo do ataque feroz do War Boss que estava focado nele, felizmente ganhou tempo para o Grinaldos dar a volta no War Boss, pegar seu grande porrete, botar por baixo da cabeça e do pescoço dele, e pelas costas do War Boss ele puxou a cabeça para cima com uma força que mataria qualquer coisa, exceto um Pele Verde que tem tanta resistência que ele não morreu, mas deixou o pescoço da criatura vulnerável. E agora o Elkin no chão pegou a sua arma e enfincou no pescoço do War Boss, fazendo com que ele perdesse a cabeça no sentido literal, e agora sangrando aquele sangue escuro de Pele Verde no corpo do Elkin, que só estava com um braço e com uma perna, quase morrendo no chão. A criatura ia cair por cima dele. O Grinaldos e ele juntos jogaram o monstro pro lado, e com a sua força sobre-humana de super soldado, eles conseguiram sobreviver. No caso, o Elkin, agora com um braço só e uma perna só, teve que ser retirado do campo de batalha, mas sem o chefão, sem o War Boss, a onda dos Pele Verde fugiu. E no caso, os Celestial Lions remanescentes e os Black Templars lutaram lado a lado para fazer a missão que lhes foi incumbida pelo Comando Supremo Imperial de dominar essa fenda Mannerheim e destruir esse local de criação de máquinas dos Pele Verde. E eles fizeram a risca
a sua missão. Os orcs agora tinham sido derrotados e o comandante deles morreu pelas mãos de um leão celestial. A sua honra estava mantida, a sua missão foi feita. Parabéns, leões celestiais. Apesar do seu péssimo gosto por cor de armadura, vocês realmente merecem o título de lealistas e são realmente um capítulo a ser reconhecido. Bem, não é o fim para os nossos leões celestiais. Você se lembra do grande marechal dos Black Templars? Bem, ele veio para ter um papo cabeça com o Elkin. E alguns dizem que na verdade o Elkin não perdeu o braço e a perna pro Warboss. Não. É porque ele teimou com ele. No caso, ele teve um papo cabeça e ele convenceu que eles vão agora mesmo, nesse instante, agora, pegar suas coisas e voltar para o seu planeta natal e reconstruir o maldito capítulo, porque se era para eliminar o capítulo, ele ia eliminar eles na porrada. Não dá para argumentar com um cara que fala tão bem, que grande diplomata, por isso que ele é um marechal. Então, ele agora, o Hellbret, ele botou senso na cabeça dos leões celestiais e os poucos remanescentes voltaram para o seu planeta natal de Elysion 9 para restaurar os seus números. Vão levar décadas para eles voltarem a ser uma força de batalha efetiva. Na verdade, até fechar 250 super soldados, não é recomendado que um capítulo saia do planeta e fique mais na defensiva, para que ele possa restabelecer os seus números com segurança e manter as tradições e a honra do capítulo viva e o seu dever de lutar pelo Deus Imperador na eterna cruzada contra os inimigos da humanidade vivo. E foi isso então que os Templários ensinaram os Leões Celestiais. Bem, agora, infelizmente, os Leões Celestiais vão ficar mais ausentes dos outros conflitos, porque eu tava até me acostumando com o azul da armadura deles, até que não é tão feio se se acostuma com o tempo. Mas é que dourado e azul não combina muito bem. Tudo bem, questão estética à parte. A questão de honra, a parte deles serem descendentes de Rogaldorn e dos punhos imperiais, essa parte é legal. Mas o leãozinho na armadura, carinha de leão nas coisas, mais ou menos. Eu ainda tô em cima do muro quanto a esses felinos. Mas no caso de uma coisa certa, ninguém pode negar que eles são leais, que eles cumprem as suas ordens e eles têm um senso de honra do que é certo, que eles vão botar acima até mesmo que a própria vida. Nada que eu não esperaria de um verdadeiro super soldado da humanidade. No caso, é isso que eu quis trazer para vocês e, por algum motivo, até hoje a gente nunca mais viu snipers orcs com a mesma precisão e o mesmo equipamento que apareceram nesse dia. Mas os Celestial Lions aprenderam duas lições. Além de que eles têm que manter o capítulo vivo para manter a grande cruzada, eles também aprenderam que tu não deve jamais falar abertamente contra a Inquisição. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e o Imperador protege.